Senhor diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém? Possa se assentar nessa noite em nome de Jesus. Essa noite eu glorifico a Deus por essa palavra, e glorifico mais a Deus ainda por eu estar vendo o meu irmão Tiago ali nessa noite. Tiago, um dia preparei você pregando aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nessa palavra e acredito. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar sobre o Espírito Santo de Deus. E eu já quero começar te falando nessa noite. Se você tem andado 10, 20, 15 anos na presença do Senhor, você está aqui não pelas suas forças. Vou repetir. Se você tem andado esse tempo todo na presença do Senhor, você está aqui nessa noite não pelas suas forças. Se você pensa que é por causa dos seus braços, você é bom, você ora, você busca, já vai tirando isso do seu coração e da sua mente. Porque é através do Espírito Santo de Deus. Nós não temos nada de nós. Ah, mas o pastor prega, o pastor faz a obra. Ai de mim, se não for o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai falar nessa noite uma promessa que o Senhor ele fez aos seus discípulos sobre o Espírito Santo que viria. Nós sabemos que o Espírito Santo na antiga aliança, até nos estudos de manhã, tem sido falado sobre o Monte Sinai e o Monte das Boas-aventuranças. Tem falado muito sobre isso, antiga aliança e nova aliança. Todos nós sabemos que na antiga aliança eram homens levantados por Deus, que recebiam o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo não permanecia, ele vinha e ele não permanecia sobre as pessoas. Mas nós temos essa graça que nós temos sobre nós o Espírito Santo. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, quando a palavra diz, em Atos 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder. Então vai ver que o poder já não é seu, nós receberemos o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que quando achava que era forte, o Senhor age na minha e na sua fraqueza. É quando o Espírito Santo de Deus mostra que o poder é dele, a autoridade é dele e tudo vem dele sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente se encontra no momento, eu não dou mais conta, eu vou parar, eu vou estacionar, eu vou jogar, como se diz, jogar, lançar e vou parar. Mas vem um renovo na nossa vida, que a gente recebe na nossa vida, através do louvor, através da palavra, e a gente fala, não é hora de parar. É o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo. Tem choro na nossa vida, que lágrimas, quem não passa por isso? Que nós não fala para ninguém, mas o Consolador, ele enxuga nossas lágrimas, e nós passa por aquilo ali, e no outro dia nós estamos fortes novamente. E a palavra do Senhor vai dizer que nós receberíamos esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Até para testemunhar Cristo, é o Espírito Santo que nos dá esse poder. Até para ser testemunha de Cristo, não é o pastor Marcelo, não longe de mim, porque a palavra de recebereis poder e serei as minhas testemunhas. Sabe por que nós somos alcançados? Porque a Deus confins da terra.
terra, nós fomos alcançados por causa do Espírito Santo, foi por causa do testemunho, há mais de 2000 anos atrás, que foi pregado esse Evangelho, e hoje estamos aqui sentados e recebendo essa mensagem. É por causa do Espírito Santo, meu amado. É o Espírito Santo, ele não desiste, é nós que desistimos dele. É nós que abrimos mão do Espírito Santo, não é ele que abre mão de nós. Quer que eu te prove? No Antigo Testamento vai falar sobre Saul. Saul, a palavra fala que quando Saul ele foi procurar a jumenta do seu pai, a palavra fala que já tinha algo preparado esperando Saul. E a palavra fala que ele já desceu profetizando. Ele já desceu ali com o Espírito Santo sobre ele, veio sobre ele. Mas a palavra fala que Saul ele perdeu o Espírito Santo. Perdeu, não queira nunca perder o Espírito Santo. Não abra mão do Espírito Santo. Mas pastor, mas que poder é esse? É o poder de você testemunhar a Cristo, de você pregar o Evangelho, de você anunciar quem é Cristo. Quem é Cristo na nossa vida? O que Cristo faz na minha vida? O que Cristo pode fazer na minha vida? O Espírito Santo é Ele que nos dá força. Não tente você sozinho, não tente com seus braços, não tente com as suas forças. Você vai fracassar, você vai desistir. Mas peça ajuda, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Quando eu entro nessa igreja, sabe, muitas vezes onde eu entro olhando, eu sempre olho para ali, para aquela frase: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Sempre eu olho para a parede e eu leio aquilo ali. É algo que nós temos que fazer, buscar ao Senhor, meu amado, porque Ele quem nos fortalece, Ele quem nos dá força para prosseguir. E através do Espírito Santo que nós possamos fazer alguma coisa. Eu não sei porque o cristão sofre tanto. Sabe por que a gente passa por tanta coisa? Porque nós não podemos agir da nossa forma, porque se for da nossa forma, era na porrada, era no pau, e era do nosso jeito. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a gente freia em muita coisa, a gente para muita coisa, porque não é do nosso jeito. Tem coisa que nós engolimos como se nós engolimos seco, mas tem que superar aquilo ali. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem é pai sabe o que eu estou falando sobre o domínio próprio, é o Espírito Santo que dá. Tem hora que a gente quer estourar, mas o Espírito Santo acalma o nosso coração, nos dá a sabedoria para a gente lidar com certas situações. Então nessa noite, não sei como você chegou aqui, mas nessa noite você vai sair diferente. E a palavra do Senhor diz sobre o Espírito Santo. Eu quero falar algo sobre o Espírito Santo, algumas coisas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá poder para que nós seja testemunha de Cristo. Mas o Espírito Santo também, ele gera vida. O Espírito Santo ele dá poder, mas o Espírito Santo também ele gera vida. E a palavra do Senhor diz em Mateus 1, versículo 18: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Você entendeu como é o agir do Espírito Santo? O Espírito Santo ele te dá poder, mas o Espírito Santo ele gera vida. Deixa eu te falar algo nessa noite e você entenda. Quem vai gerar vida no seu filho que está lá fora não é você, é o Espírito Santo de Deus.
Não é você que vai mudar o seu filho, não é você que vai mudar o cenário, não é você que vai fazer. A palavra, quem gera vida é o Espírito Santo de Deus. Ele gerou no meu coração vida. Hoje eu estou aqui, passei da morte para a vida, mas essa vida ela continua gerando, porque há mais de 2000 anos atrás essa vida continua gerando. A semente, para ela nascer, ela tem que morrer. Então nós temos que morrer para que nós venhamos gerar vida e outros possam nascer através do Espírito Santo de Deus. E a palavra continua, Mateus 1, versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Ó José, o anjo falou: José, receba Maria, não tenha medo, porque o que foi gerado, e Maria foi do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele gerou tem o nosso Cristo, o Salvador da humanidade, que vem sobre uma virgem. O Espírito Santo gerou o Salvador da humanidade, e através do Salvador da humanidade vem gerando e salvando e curando e libertando. Então o Espírito Santo, ele gera poder na minha e na sua vida, mas ele também gera vida. Aquele momento que você está sofrendo tanto, a palavra diz que o Espírito Santo também, ele é consolador. O Espírito Santo, ele é consolador. Meu irmão, você tem noção o que um cristão tem na vida dele? Você tem noção o que nós temos em nós? Nós temos aquele que nos dá força, aquele que gera vida. Agora tem um consolador, ele que nos consola. A palavra diz, João 14, versículo 16: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aqui está falando, eu, Jesus, pedirei ao Pai, e ele lhe mandará outro consolador. O que é o consolador? O Espírito Santo de Deus. É o meu, é o seu consolador. Mas pastor, mas eu ainda não tenho. Confessa o Senhor Jesus como seu único salvador da sua vida, que ele vai te convencer do seu pecado, e você vai ter sobre a sua vida o seu consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O mundo não tem um consolador. Olha, pastor, não é para todos, é para todos, mas para quem aceita ele na sua vida. O consolador, meu amado, é ele que faz a diferença na minha e na sua vida. É ele que faz a diferença. O homem em si, ele não tem nada de bom, meu irmão. Nós não tem nada de bom. O que nós temos de bom vem de Jesus, vem do Espírito Santo. Tudo vem dele. Não quer dizer eu sou bom, nós não somos nada, meu irmão. Nós somos mal, nós somos mentirosos, nós somos corruptos. A carne, tudo isso é. Sabe por que Paulo fala que o que está dentro não se corrompe? É porque o Espírito Santo, ninguém corrompe o Espírito Santo, ninguém muda o que o Espírito Santo é, nós mudamos. Hoje nós estamos num pensamento, amanhã está em outro, mas o Espírito Santo, ele é santo, ele não muda, ele é imutável. É ele que nos dá força, ele que nos convence. E a palavra do Senhor continua dizendo, João 14, 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse Espírito ensinará a vocês todas as coisas. Pregador não é nada. Mas pastor, como assim a palavra fala que quem ensina é o Espírito Santo?
Quem ensina é o Espírito Santo. Teologia sem o Espírito Santo é só letra. Teologia, ensinamento de homem sem o Espírito Santo, nada muda, meu amado. Quem muda, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem ensina o pregador, a palavra diz, é o Espírito Santo de Deus. O pregador é apenas um vaso usado que está na mão do oleiro. A excelência, Paulo vai dizer que a excelência está dentro, a excelência está dentro. Tudo vem de Cristo, tudo é de Cristo. Quem faz é Cristo, quem cura é Cristo, quem liberta é Cristo, quem é o caminho é Cristo, quem é a porta é Cristo, o Cordeiro é Cristo, o Salvador é Cristo, o Filho é Cristo, tudo é Cristo. Entendeu que tudo é Ele, nada é de mim, eu não sou nada. Se Ele tirar o seu fôlego de vida nessa noite, nem nessa cadeira, você levanta. Não somos nada, irmão. Somos apenas instrumentos usados por Cristo nessa terra, através do Espírito Santo de Deus. Todos aqui nessa noite é da mesma matéria, do pó e volta para o pó. A diferença é escolhas de cada um. A diferença é ter duas portas, porta estreita, porta larga. A diferença é a escolha de cada um. Então, nós todos temos o mesmo Senhor. Mas nem toda criatura já aceitou o seu Senhor como seu Salvador. Ele é o Criador, meu irmão. É Ele que faz, Ele que desfaz, Ele que pode, Ele que... Tudo é Ele. Eu não sou nada, nós não somos nada. Às vezes nós queremos ser tanta coisa, mas nós não somos nada. E a palavra vai dizer nessa noite que enviaria o Consolador. Até o consolo vem dele, o poder vem dele, tudo vem dele, é tudo dele, tudo vem dele. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. A palavra do Senhor, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que a vocês, da parte do Pai, que desce, esse dará testemunho de mim. Esse falará de mim. Então nós testemunhamos Cristo através do Espírito Santo. A palavra diz que ninguém pode chamar o Senhor de Senhor se não for através do Espírito Santo. Ninguém pode ter o Senhor como Senhor se não for através do Espírito Santo na nossa vida. Somente o Espírito Santo. Mas hoje nós estamos vivendo dias, irmão, que infelizmente as pessoas têm deixado de acreditar nos dons do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode fazer, porque é tanta mentira, é tanto engano que as pessoas têm deixado de acreditar no dom de língua, o dom de cura, as pessoas têm deixado de acreditar. Por quê? Porque o Espírito Santo, meu amado, é poder de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, Ele faz algo grande na nossa vida. Nós estamos de pé por causa dele. Se eu perguntar aqui, quem já pensou em desistir? Quem já pensou? Eu acredito que toda igreja levanta a mão. Tem dia que eu vou para a rua rindo, mas tem dia também que eu vou chorando. Tem dia que eu vou para a rua feliz, mas tem dia que eu vou sem força nenhuma. Tem dia que nós levantamos alegre, mas tem dia que levantamos para que amanhecer o dia eu queria continuar dormindo. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor continua dizendo, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Até para convencer o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, se nós for nessa noite colocar aquilo que é de nós, o que vai restar? O pregar, vender, o ensinar, vender, o poder, vender, o capacitar, vender, o convencer, vender. Então a nossa missão é fazer o quê? Receber poder para testemunhar quem é Cristo. E através da palavra, que através da pregação da palavra vem a fé. E através da fé as pessoas são alcançadas. O Espírito Santo convence.
convence e as pessoas são transformadas, são renovadas. A palavra do Senhor diz, João 16, versículo 8: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou te falar algo aqui nessa noite que é perigoso. Se você tem pecado e você não tem sentido nada, meu irmão, a presença já saiu, como de Sansão. Quando for perceber, já é tarde. Porque quando Sansão levantou para ir enfrentar os filisteus, ele viu que a presença já não estava com ele. Então deixa eu te falar nessa noite: se você tem pecado, se você tem cometido pecado e você não tem se arrependido, se você não tem voltado atrás, pedido perdão, examine, meu irmão, porque o Espírito Santo já não está mais aí. Já não está mais aí. Porque o cristão, pelo menos comigo, quando eu erro, automaticamente dá aquela luz: eita meu Deus, o que eu fiz? Eu acredito que com você também é assim. Quando a gente erra, quando aquilo não passa, a gente fica com a angústia no peito. Quando a gente não conserta aquilo, a gente fica com a angústia no peito. Quando a gente erra contra o irmão, que eu, meu Deus, eu machuquei o irmão, e quando a gente não vai atrás, pede perdão, a gente se conserta com aquele irmão, a gente fica algo ruim dentro da gente. Isso é o Espírito Santo de Deus nos convencendo e mostrando, direcionando que nós estamos errados. Meu amado, não perca o Espírito Santo da sua vida. Se você tem se afastado do Espírito Santo, se você tem se distanciado, meu irmão, volte enquanto há tempo. Volte para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Porque vai chegar um momento que você não terá mais esse tempo. Jesus está voltando, meu amado. E quando a porta se fechar, é muito tarde. Não é momento da gente brincar. Não é momento da gente puxar em dois pensamentos. Não é momento da gente ter dúvida do Deus que a gente segue. Não é apenas vir mais um culto, não é apenas vir mais uma reunião. Não estou falando disso. Eu estou falando do Espírito Santo transformar, mudar a sua vida, mudar o seu caráter, mudar a sua forma de andar, a sua forma de vestir, sua forma de agir. É isso que eu estou falando, algo novo na minha e na sua vida. Quando aquele homem ele procurou Jesus, Nicodemos procurou Jesus, aquele homem ele procurou Jesus, ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento do como está tendo estudo de manhã, ele tinha conhecimento dos ritos, ele tinha conhecimento de tudo aquilo, mas Jesus fala para ele: olha, o necessário é nascer de novo, o necessário é nascer da água, é nascer do Espírito, o necessário é permitir o Espírito trabalhar na sua vida e fazer algo novo. O necessário é você permitir algo novo entrar na sua vida. O que é algo novo, irmão? Eu mentia, não minto mais, eu roubava, não roubo mais, eu fazia aquilo, não faço mais. Então é algo novo. O Senhor está chamando, é para transformação, é para algo novo, é para algo se mudar na minha e na sua vida. E automaticamente o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Quem sente a presença do Espírito Santo, ele não se imagina fora dele. E aquele que sentiu um dia estar fora, ele sente saudade. Pode acreditar, aquele que sai da presença de Jesus, ele sente saudade. Aleluia. Mas muitas vezes já não tem mais força, meu irmão. Já não tem mais força. Porque é uma luta constante. E nós só podemos vencer através do poder do Espírito Santo que vem sobre a mim e sobre a sua vida. Não tem outro. Não tem outro. Porque muitas vezes a gente vê, quando a gente vê, qual a roupa que simboliza o batismo? Branca. O que simboliza o batismo é a roupa branca. Por que não a preta, outra cor, qualquer roxa? Não, é o branco.
Porque simboliza pureza, algo puro. Quando você vai batizar, algo novo vai vir sobre ele. É algo branco. Então o Espírito Santo, ele não pousa em qualquer lugar. Ele não habita, ele não faz morada em qualquer lugar. Ele não está em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Com esse ambiente, meu irmão, nós somos templo e morada. Se o templo e morada está com palavras torpes na sua boca, está com a prática pecaminosa, algo do mundo, o Espírito Santo, ele vai se afastando, ele vai se retirando. Ele vai se retirando. Quem aqui tem costume de ouvir o Espírito Santo no decorrer do dia, você sentir algo bom? E quem tem costume de passar 3, 4 dias e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Ou, meu Deus, é a pior coisa, meu irmão. Você sentir o Espírito Santo calado. Quando você lê a palavra de Deus, que você tem aquele encontro, que você lê, você tem um entendimento, que o Espírito Santo te dá um entendimento, é algo maravilhoso. Você quer passar, meu Deus, eu quero a próxima pregação para me passar. Mas quando você lê a palavra, você não entende nada. Tu leva, meu Deus, hoje não fluiu nada. Eu tenho esse dia, não vou mentir. Tem dia que eu leio a palavra de Deus, meu Deus, não estou entendendo nada, está dando uma coisa aqui, está dando um sono, está dando a moleza do corpo. Se você tem sono, meu irmão, eu vou te passar algo nessa noite para você passar a dormir bem. Quando tiver com insônia, ajoelhe na sua cama, vai ler a Bíblia para você ver o sono que é, meu irmão. Você dá um sono que tu fala, meu Deus, que sono é esse? Quantas vezes eu acordo em cima da Bíblia, dormindo, que eu assusto. Então, meu irmão, é porque há uma luta para que você não busque a palavra, para que você não ore, para que você não tenha intimidade. Então, nessa noite eu falo para ti, quem nos dá força é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui é tremendo. O Espírito é o mesmo, mas o dom, eles são diversos. Então o Espírito Santo, ele manifesta no meio do seu povo. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom dado pelo Espírito Santo. Tem gente que louva maravilha, tem gente que quando louva, toca em todo mundo, é algo tremendo. Mas quando prega, tu quer ver um louvor bonito? Bota um playback, bota o pastor Marcelo louvar. Acho que corre todo mundo lá para fora. Porque eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Mas tem pessoas que têm um dom de oração tremendo. Tem pessoas que já tem sim, que já tem automaticamente colocar a mão em alguém e orar e acontecer. Então o Espírito Santo ele trabalha desse jeito. Por isso que a palavra fala que a igreja é o corpo, o Cristo é a cabeça, os outros todos os órgãos, toda parte do corpo tem um dom, tem algo que vem da cabeça, que vem de Cristo, para que venha se manifestar a igreja, o poder de Deus que está na terra. A igreja, que se o poder de Deus que se manifesta na terra é a igreja. É a igreja. Então quando Deus me dá um dom, é para completar esse corpo, o corpo de Cristo. Quando Deus dá um dom para você louvar, é porque é para completar o corpo de Cristo. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Mas tem diversidade de dom, meu amado. Talvez nessa noite você fala, você tem um dom. Você tem um dom, descubra o seu dom, deixa Deus te usar esse dom. Você tem um dom. Tem pessoas que têm dom maravilhoso, tem pessoas que sabem tratar as pessoas tão bem, receber tão bem, mas já tem outras que têm um dom, uma coisa, mas é arrogante naquilo. Então cada um tem um dom. Mas tem um dom que é para toda a igreja. O dom do amor é para todos nós. E é o mais poderoso. É o dom do amor. É amar o próximo. É um mandado. É algo que foi dado para nós. Então nessa noite,
Não tem como resumir o Espírito Santo em 1 hora, meia hora, 40 minutos. Não tem como falar do Espírito Santo nesse pouco de tempo. Porque se nós for falar do Espírito Santo aqui, nós passamos a noite, eu creio que passa mais um dia, e nós vamos falar do Espírito Santo. Então nessa noite, saia daqui. Que viemos sair daqui, que eu venho sair daqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar na minha casa, convencer na minha casa, convencer na minha vida, convencer na nossa vida, e vamos ser apenas testemunhar aquilo que o Espírito Santo nos deu, testemunhar Cristo para o mundo. Vamos testemunhar a Cristo. A Igreja Unida, ela pode fazer muitas coisas, irmão. Nós podemos fazer uma grande diferença. O dia que nós aprender, começar de mim, aprender que eu não sou melhor do que você porque eu prego, ou não sou melhor que você porque eu louvo, não, a igreja, nós somos um corpo, e todos aqui nessa noite é preciso nesse corpo, todos nós precisamos um do outro, e todos nós somos diferentes um do outro. Jesus chamou 12, nenhum era igual. A gente vai ver Pedro era explosivo, Tomé era aquele que se acreditava no que via, João era o queridinho que estava ali nos pertinho de Jesus, deitado ali no ombro de Jesus. Mas foi o mesmo João que falou assim: Senhor, no teu reino, bota eu do lado e Tiago do outro. Aí a gente para pensar, todos ficou com raiva dele. Por quê? Perfeito é a cabeça. Nós todos temos nossos defeitos, nossas limitações. Todos nós somos nada. Tudo é Ele. Então que nessa noite possamos sair daqui com essa palavra. O Espírito Santo é a nossa força, refúgio e fortaleza na hora da tristeza, na hora do choro. E nessa noite que você fique com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Presbítero Adalberto.